Fala pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fico com nossos palpites esportivos para este dia. Para começarmos esta sexta-feira, vamos de Liga da Arábia, onde temos a equipe do Al-Ahly enfrentando a equipe do Al-Riyadh. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. A equipe do Al-Ahly é a segunda colocada do campeonato com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Al-Riyadh, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 2. A equipe do Al-Riyadh, pelo Campeonato Árabe, é a sétima colocada com 28 pontos ganhos. Os últimos 3 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Al-Ahly. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Pelo Campeonato Croata, temos a equipe do Šibenik enfrentando a equipe do Lokomotiv Zagreb. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Šibenik, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Šibenik é a 10ª colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Lokomotiv Zagreb, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Lokomotiv Zagreb é a 8ª colocada com 22 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Šibenik e 4 vitórias para a equipe do Lokomotiv Zagreb. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Pelo Campeonato Alemão, temos a equipe do Augsburgo enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Augsburgo, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Augsburgo é a 12ª colocada do Campeonato Alemão com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Leipzig, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Red Bull Leipzig é a 4ª colocada com 36 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig. Melhor opção para esse confronto, temos 2. Uma mais arriscada é colocar Red Bull Leipzig para vencer fora, e uma menos arriscada é tentar em uma dupla chance, colocando casa fora, aonde haja um vencedor na partida. Porém, essa eu considero a opção mais segura. Vamos de casa fora. Liga da Bélgica, temos a equipe do Standard enfrentando a equipe do Genk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Standard, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. A equipe do Standard é a 7ª colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Genk, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Genk é a 1ª colocada com 57 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Star League, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Genk. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Genk para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Brest enfrentando a equipe do Auxerre. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brest, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Brest, pelo Campeonato Francês, a 8ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Auxerre, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e empatou 3. A equipe do Auxerre é a 11ª colocada com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Brest, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Auxerre. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Brest para vencer. Pelo campeonato italiano, temos a equipe do Bologna enfrentando a equipe do Torino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bologna, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Bologna, pelo campeonato italiano,
é a oitava colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Torino, dos últimos 5 jogos disputados, venceu uma e empatou 4. A equipe do Torino é a 11ª colocada com 28 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Bolonha, um empate e uma vitória para a equipe do Torino. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. La Liga, Campeonato Espanhol. Temos a equipe do Girona enfrentando a equipe do Getafe. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Girona, perdeu 4 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Girona pelo Campeonato Espanhol é a 8ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Getafe, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. A equipe do Getafe é a 14ª colocada com 27 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Girona e 2 vitórias para a equipe do Getafe. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Girona para vencer. Premier League, Campeonato Inglês. Temos a equipe do Brighton enfrentando a equipe do Chelsea. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brighton, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Brighton é a 10ª colocada com 34 pontos ganhos. Já a equipe do Chelsea, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 2 e empatou 1. A equipe do Chelsea é a 4ª colocada com 43 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Brighton e 4 vitórias para a equipe do Chelsea. Melhor opção para esse confronto, vamos deixar este jogo aberto. Vamos de uma dupla chance. Casa fora, sendo que haja um vencedor na partida. Bilhete pronto com as seguintes sugestões. Pela Premier League, temos Brighton vs Chelsea. Vamos de uma dupla chance. Casa fora, sendo que haja um vencedor na partida. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, temos Girona vs Getafe. Vamos de casa. Girona para vencer. Pelo Campeonato Francês, temos Brest vs Auxerre. Vamos de uma dupla chance. Brest para vencer ou partida terminando empatada. Empate casa. Pela Bundesliga, Campeonato Alemão, temos a equipe do Augsburgo enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Vamos de uma dupla chance. Casa fora, sendo que haja um vencedor na partida.